Uma alegria, o auditório cheio, né, com os alunos do curso, profissionais da saúde. E o evento de hoje, ele é fruto de um projeto que a UFT está realizando de capacitação dos profissionais de saúde do Programa Academia da Saúde, onde a gente vai trabalhar com algumas metodologias. Mas a mesa depois vai passar maiores informações. Tá? Eu chamo então o professor Eduardo Cesari, representando o campus de Palmas, para compor a mesa. A Daniele Keila, Alencar Cruz, coordenadora do programa Academia da Saúde e Programa Saúde da Escola do Ministério da Saúde, e a Lorena Lima Magalhães, que também faz parte da equipe do Ministério da Saúde. Agradeço a presença dos professores, da coordenação de enfermagem e de outras coordenações que estão por aqui, ok? Muito obrigada. Bom, gostaria de dar boa noite a todos e a todas. Em nome do Campus de Palmas, é uma alegria poder receber a Daniele e a Lorena, do Ministério da Saúde, trazendo não só uma discussão sobre um tema que é fundamental para a área da saúde, não só no campus, mas em nível de uma discussão acadêmica em torno disso, e aproveitar esse momento para parabenizar em público a professora Marta pela conquista de um importante projeto para a universidade dentro da área da promoção da saúde, que é um projeto que em parceria, com o Ministério, para fazer uma avaliação e uma proposta, de avaliação do Programa Academia da Saúde. Um projeto fundamental que vem para a universidade para ser não só construído, as metodologias de formação de gestores nessa área, mas que vai dar para nós também uma competência técnica, estudos, tanto no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão em nível estadual, e com perspectiva de ampliação. Então é uma conquista muito grande, parabéns, professora. E isso traz também um know-how para o curso de nutrição, sem sombra de dúvidas, fundamental para a construção de novas metodologias de ensino, inovações pedagógicas e também novos processos de avaliação. Para além disso, gostaria de agradecer a presença da Daniela, que gentilmente vem trazer toda a competência técnica que o Ministério tem construído em torno da promoção da saúde e que dá para a gente uma perspectiva ampliada de como essa área tem sido conduzida, não só no Ministério, mas como essas questões têm sido concebidas, em vários locais. Ela conhece o Brasil todo, então traz essa expertise para a gente e que é fundamental para a construção do nosso trabalho aqui também. Lorena, também muito obrigado pela presença. Espero que a gente possa, nesses dias, construir uma relação e estreitar esses laços com o Ministério, para que a gente possa trazer não só esses programas, esses projetos para discussão, mas também novas possibilidades. É isso. Muito obrigado. Aproveitem a noite, que com certeza nós vamos aprender muito aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Então, agradeço a fala do Eduardo e, assim, agradecemos também a professora Marta por estar nos acompanhando nesse projeto, e a gente fica muito feliz em ver esse auditório tão cheio. Eu já pude ver Daniele falando sobre promoção da saúde na atenção básica, então acredito que vocês aqui vão gostar muito da fala que ela vai fazer. Não, mas assim, é algo que outras pessoas lá no Ministério já comentaram.
E a gente está muito feliz com o projeto, porque nós trabalhamos com o programa Academia da Saúde e com o programa Saúde na Escola. Então, ter essa possibilidade de um Estado avaliar, um Estado não, a universidade, mas trazer para aqui para o Tocantins essa possibilidade de avaliar como o programa está sendo implementado e, sobretudo, capacitar os gestores para uma melhoria desse processo e pensando numa perspectiva de depois poder levar isso para os outros estados, a gente tem uma boa perspectiva a respeito desse assunto. Então, é isso. A gente só agradece. Esperamos voltar outras vezes aqui a Palmas. Boa noite, pessoal. Eu vou fazer a fala técnica, né, da mesa relacionada a essa proposta. Agradecer ao UFT, na pessoa da professora Marta, da professora Carol, que encamparam esse projeto. Às vezes a gente discutia muito porque o tempo da gestão é um tempo mais demorado para as coisas acontecerem, então às vezes o projeto vinha e não ia dar certo e tal, e a UFT sempre se mostrou de portas abertas para a gente fazer esse projeto. Finalmente a gente conseguiu, e foi o que Eduardo pontuou aqui. É uma oportunidade da gente trabalhar essas metodologias para um programa que é novo, né? Uma academia foi lançada em 2011, então é uma novidade no sistema de saúde. E aí nasce daqui essa proposta com vários produtos, desde a metodologia testada até a percepção dos usuários, que vai orientar a implementação dessa formação no resto do Brasil. Então, gente, é assim que tem que funcionar a política pública. Coisas testadas, coisas validadas, com o apoio de quem sabe fazer pesquisa para a gente otimizar o nosso recurso público, para a gente objetivar a ação pública e não ficar patinando nas coisas. Então, a ideia dessa proposta é a gente ter uma base para fazer essa formação no Brasil. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer e também de parabenizar pela disponibilidade as pessoas que estão montando essa equipe aqui, os professores, como o Eduardo, que está aqui, e outras pessoas que aceitaram o convite das professoras para comporem o grupo de tutores que vão sair Tocantins afora para fazer essa formação. Então, não é fácil, é uma coisa nova. Nós estamos há 2 dias intensamente discutindo o material, para as pessoas se apropriarem do material, porque os entendimentos são outros, não são díspares, mas precisam ser complementados. Então, nem todo mundo conhece o Academia, nem todo mundo tem aproximação com a promoção da saúde, nem todo mundo tem a expertise na atenção básica, mas todo mundo está discutindo e está construindo esse conhecimento comum, que é o que a gente está fazendo há 2 dias aqui e vai finalizar amanhã. Então, uma equipe muito coesa, muito competente, diversa, de vários campos de saberes, do campo da saúde, do campo da educação. Então, isso só traz riqueza para a construção do programa. E, assim, eu estou muito feliz, muito confiante. Sempre confiei mesmo, agora estou confiante, conhecendo os outros atores, né? Então, muito obrigada pela participação, obrigada também por quem está colaborando, como a professora Renata, que a gente deu uma puxada lá, que está de licença para doutorado, mas a gente pega, porque a experiência dela na academia foi muito grande também. Então, obrigada a todos vocês, e a gente vai confiante, e nós vamos juntos até o final, 1 ano de trabalho, 1 ano e pouco, e eu tenho certeza que nós teremos excelentes resultados para a política pública, em especial para esse programa de promoção da saúde, que é o Academia da Saúde. Muito obrigada. Muito bem, a gente agradece as falas, né? A gente convida a mesa, então, para assistir a palestra, a fala do minicurso da Daniele Cruz. Quero informar também que o Telesaúde está presente, né? Está sendo gravado. Depois nós vamos passar esse vídeo para o Telesaúde do Estado de Tocantins. Então, os profissionais da atenção básica vão ter acesso também a essa informação no seu devido tempo, conforme a disponibilização do professor Leandro Garcia também, que nos auxilia nesse processo, junto com o seu componente da equipe. Tá bom?
Muito bem. Quero agradecer a todos, agradecer a professora Ana, da coordenação de enfermagem, a equipe toda, as mestrandas, os monitores, todos que estão aí encampando esse projeto com a gente. Muito obrigada pela confiança e a fala é sua. Eu posso, sem problema, ficar aqui, tá bom para vocês? Que eu prefiro ficar aprisionada ali no palquinho. Então, primeiro, muito feliz pelo interesse de vocês em ouvir sobre promoção da saúde. Geralmente, quem é do curso de saúde acha que a fortaleza, né, a referência de ser um profissional de saúde é a clínica, é a aparelhagem, é aquele cuidado mais especializado. E promoção da saúde vai para um outro caminho mais ampliado que não é esse. Então, vocês estão de parabéns pelo interesse. E para mim é uma satisfação estar aqui falando com vocês. Eu sou professora de formação também, professora da educação básica. E, enfim, já estou no serviço público de saúde há um pouco mais de 15 anos. Sou sanitarista, sou pós-graduada, mestre em saúde pública e estudo promoção da saúde há mais de 15 anos também. Então, é o meu tema de estudo, é o tema que eu discuto no Ministério da Saúde, desde quando eu cheguei lá, tanto na perspectiva das doenças crônicas, da prevenção, como na perspectiva dos determinantes sociais da saúde, que a gente vai discutir aqui. E a ideia é a gente interagir, por exemplo, se vocês tiverem alguma questão, quiserem colocar, vocês podem ir falando, tá? Não é a intenção é não ficar aqui falando toda hora, enfim, com vocês, quem quiser colocar alguma coisa, fazer alguma observação, será muito bem-vinda. Então, o tema do minicurso, para a gente discutir promoção da saúde, é o diálogo da promoção da saúde na atenção primária à saúde. A promoção da saúde, ele não é um conceito tão novo como o conceito de saúde, né? A discussão de saúde é antiga, é milenar. E como toda discussão, sempre reflete o entendimento do seu tempo, do seu contexto. Para quem lembra ainda, que eu acho que nos primeiros semestres a gente estuda, por exemplo, como era entendida a doença. Há muito tempo atrás, não, eram os miasmas, se você tivesse ali alguma coisa fétida, ia surgir ali algum agente que ia contaminar, então ela vinha pelo ar, a doença, aquela coisa toda. Então, e aí a cada tempo, a ciência, as descobertas traziam um outro entendimento. Se vocês perceberem na história, sempre quando aparece um conceito, ele sempre supera o conceito anterior. Ou ele faz a revolução, que é a destruição do conceito anterior, ou ele faz a adequação. Ele pega o conceito anterior e diz, espera aí, não é bem assim. Tem até a gente e tal, mas tem outra coisa que a ciência vem dizendo. E assim, o entendimento sobre saúde vai evoluindo. E aí o entendimento de saúde também aparecia como ausência de doença. Muitas das pessoas, vocês já ouviram isso, parece que se operou, mas quando a gente chega na prática, parece que ainda a ausência de doença está muito forte. Então, o que é ter saúde? É não ter doença. Ou seja, se eu digo isso, eu estou dizendo que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Ou é uma coisa, ou é uma outra coisa. Vocês conhecem alguém que tem alguma doença, que trabalha, que vive, que se diverte? Conhece ou não conhece? Pessoas com hipertensão, pessoas com diabetes, pessoas que tenham câncer. Essas pessoas têm uma doença, mas elas têm potência de vida, elas têm saúde. Então esse conceito é um conceito frágil. Primeiro que ele é centralizado no corpo, biomédico. Segundo, é que é uma oposição. Você pode conviver com a doença e com a saúde. Você tem potência de vida, mesmo estando doente. Você tem potência de saúde. Então, parece uma coisa óbvia. Mas não é, a gente precisa sempre estar voltando, buscando essa explicação para que ela reflita na nossa prática e a gente tenha a condição de mudar um pouco essa prática para esse olhar duplo da situação do sujeito, no mínimo. A promoção da saúde, ela foi mencionada pela primeira vez em 1946, como uma das práticas da medicina, junto da prevenção, junto da proteção.
E aí, quando foi na década de 70, e vocês conhecem muito bem isso, estava o movimento preventivista, que colocaram a promoção, o Livy e Clark, né, são os precursores, eles trouxeram o esquema da história natural da doença, e eles colocaram a promoção da saúde aqui, ó, dentro da prevenção primária. Então, isso refletiu o entendimento deles. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, eles são ruins, o que vem depois é bom. Não, eles refletiam o que eles achavam na época deles. Isso aqui é uma sistematização belíssima, inclusive, no esquema desse aqui. E a promoção estava lá, no primeiro momento, na promoção da saúde na prevenção primária, como uma das etapas de todo esse conjunto da prevenção de doenças na história natural da doença. E aí, assim como crescia o entendimento sobre promoção da saúde, também avançava o entendimento sobre saúde. Então, as coisas precisam avançar juntas para poder se encaixarem. Se eu acho ainda que saúde é ausência de doença, não dá para encaixar numa perspectiva de promoção, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Né? Então, em 1948, a OMS falou assim: saúde não é ausência de doença. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? Toda aquela história lá da OMS, que tentou buscar a completude ao pessoal. Realmente saúde não é ausência de doença, saúde pode ser isso aí, mas também não é bem assim. Esse completo bem-estar físico, mental e social que as pessoas têm que buscar, não depende só delas. Tem outras coisas envolvidas nessa questão aí. Pode passar, por favor, Carol. Aí, avançando na história, chega um senhor que era ministro na época no Canadá, o Lalonde, e ele falou assim: peraí, saúde não é ausência de doença, saúde é esse completo bem-estar físico, mental e social, mas saúde, ela tem, nessa nova perspectiva canadense, ela tem outros componentes. Ela tem o biológico, certo, que é o clássico. Aonde a doença se manifesta? No corpo. Então, aonde eu trato a doença? Só olhando o corpo. Isso é uma lógica que perdurou há muito tempo, com uma orientação para o cuidado. Hoje não perdura mais, mas ainda acontece? Acontece, que é muito forte. E porque é muito prático. É mais fácil isolar o objeto isolando o seu corpo e deixar de fora todas as situações que, para o profissional de saúde, ele não teria controle. Ou seria mais complexo o cuidado, ou seria mais trabalho para mim. Então, ele vai dizer assim: eu tenho um biológico, mas tem um ambiente também, que agrupa esses fatores externos. E tem também a questão da organização da saúde, que é a disponibilidade do cuidado. E ele fala, e tem os estilos de vida. Eu gosto muito da discussão de estilo de vida. Eu sou professora de educação física. Então, na educação física hoje, a atividade física, ela voltou a entrar na moda. Ela já foi na moda na década de 60, na década de 70, na década de 80 também, com vários programas. A gente tem esse programa na história, tipo, faz atividade física e tal. Hoje ela voltou, ela está numa moda. É grupo de corrida, é grupo de crossfit. Né? Você anda pelo Brasil todo, o pessoal junta ali 5, 6 pessoas, contrata um professor e faz a atividade ali. Tá? Eu não estou criticando isso. Eu acho interessante porque a gente precisa aumentar a prevalência de atividade física. Eu estou ressaltando isso para a gente discutir estilo de vida como um modismo. Então, as pessoas, vocês devem escutar muito: adote esse estilo de vida. É adotar mesmo, porque ele já está pronto. Ele está pronto. O crossfit o grupo de corrida, então está pronto. Você vai lá como se fosse uma caixinha: eu quero esse. Aí eu adoto isso. A promoção da saúde, ela já dá uma contribuição nesse aspecto, que ela vai falar assim: olha, não é estilo de vida. E não é adoção. São modos de vida favoráveis à saúde, que devem ser construídos a partir da realidade do sujeito.
na verdade, a rigor, o grande ganho da promoção é tornar as escolhas saudáveis escolhas possíveis. Então, ele traz, a promoção da saúde já vai ampliando isso aí. Isso é a década de 70, isso foi um marco na promoção da saúde em Fórmula Lalonde. O mundo todo despertou. E aí ele vai falar uma palavrinha aí chamada determinantes sociais da saúde. Ou seja, quando você fala determinantes sociais da saúde, é como se você tivesse amplificado o seu corpo. E falado assim, peraí, seu corpo até pode ser um repositório, mas ele também é um causador e ele também sofre com a influência dos determinantes da saúde. Pode passar, Carol. Não, agora não. Pode deixar, obrigada. Aí vem também crescendo a maior conferência que a gente teve dos cuidados primários de saúde, que os cuidados de Alma-Ata, que aí ela vai, também foi em 70, ela vai e diz assim, na década de 70, ela diz assim, o que é que ela enfatiza? Ela traz o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença aqui, ela ratifica o conceito da OMS e fala assim, saúde é um direito humano. A gente tem que entender isso. Aí ela fala da desigualdade dos estados de saúde dos povos, particularmente em países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento. E o desenvolvimento econômico e social baseado numa ordem econômica internacional, que é de importância fundamental, que impacta na população, já naquela época. Aí, as pessoas que estudam falam assim, nossa, então promoção da saúde tem essa determinação social, né? A saúde, ela é determinada socialmente. A saúde, ela não tem fim. Ela é produzida constantemente. E essa produção vai depender, por exemplo, se você acessa os serviços de saúde. Vai depender se você tem trabalho, se você tem renda, aonde você mora. Vai depender da sua cor. Vai depender da sua classe social, do seu gênero. Não deveria. Mas, infelizmente, é assim para a nossa realidade. Então, a promoção da saúde, ela joga uma lupa e amplia o conceito de saúde e diz, olha, não é ausência de doença, é tudo isso aí, mas vamos estudar os determinantes. E aí ela traz os determinantes, os 3 clássicos determinantes na promoção da saúde é o determinante ambiental, é o determinante social, que está relacionado a comportamentos, acessos, né, política de acesso e tal, e o determinante econômico, que é novíssimo, apesar de ter sido mencionado na década de 70, agora que se está falando em determinante econômico na promoção da saúde. Eu vou mostrar para vocês. Pode ir. Então, esse aqui é o conceito moderno de promoção da saúde. Ele vai falar de construção de capacidades técnicas da população, para a comunidade atuar como protagonista na melhoria da sua saúde. Ele vai falar da autonomia do indivíduo, ele vai falar de governança, do direito à produção social da coisa. Então, ela vai trazer vários elementos que vão infestar a discussão da saúde, que, por exemplo, influenciaram no sistema único de saúde que a gente tem hoje, que é extremamente participativo. Tirando os conselhos municipais, a gente tem conselho de unidade, conselho municipal, conselho estadual, conselho federal. Tem toda essa discussão de governança, esses espaços de governança dentro da saúde. Então, ela traz também um outro elemento que diz assim, ora, se eu estou discutindo os determinantes sociais, quais são os determinantes sociais? Se tem saneamento, se tem trabalho, se tem acesso à educação, isso não é responsabilidade só da saúde. A gente não tem poder, nem dinheiro, e nem prerrogativa, por exemplo, para interferir na educação brasileira. A gente que eu falo é saúde. Cada um está no seu canto. Só que para fazer promoção da saúde tem uma condição mínima. Ela tem que ser intersetorial. É condição sine qua non para você caracterizar uma ação de promoção da saúde. Ela tem que contar com outros atores, porque senão ela não pega a questão dos determinantes sociais da saúde. E aí nós vamos cair no reducionismo de falar saúde está ali no corpo daquele sujeito, no máximo a relação que ele tem com o meio ambiente e pronto.
E aí a relação é medicalizar, cuidado imediato, né, a clínica imediata. E aí a promoção ela vai avançando, pode passar, e vai trazer outras coisas para a gente. Essa contribuição aqui é do Paulo Bus, que é o Paulo e o Carvalho, que são os dois grandes professores que começaram a discutir a promoção da saúde no Brasil, que fizeram parte da Comissão Nacional de Determinantes Sociais de Saúde no Brasil. E o Bus ele vai fazer o seguinte, o que é que ele acrescenta? Ele fala que essa condição, né, tem que impactar positivamente na qualidade de vida. E ele fala de mudanças profundas dos padrões econômicos. O padrão econômico hoje que é fomentado na nossa cultura, no Brasil, para não dizer no mundo ocidental, especialmente, é o padrão de quê? De criticar o objeto ou de consumir? De consumir. Você vê coisas absurdas, por exemplo, quando vai lançar o iPhone, que eu não sei nem que número está agora, porque eles fazem essa seriação, que é justamente para diferenciar as pessoas. Porque iPhone é iPhone, mas eu tenho o 8 e tu tem o 7. Mas eu comprei o ano passado o 8, tá show, mas já vai lançar o 9 agora. E aí o povo dorme na fila, passa 5 dias, para ser a primeira pessoa do mundo a pegar no iPhone. Então isso é um consumo exacerbado. Às vezes não sabe nem usar todas as utilidades do telefone. Mas é tão forte isso, né, que eu não... tem uma área na educação física que analisa muito a propaganda e a construção desses estilos consumistas. E eu lembro que uma professora sempre falava, o capitalismo, ele assalta as consciências e amolda a subjetividade. Ele faz com que a gente necessite de coisas que a gente nunca precisou, mas que a gente tem certeza que é uma necessidade nossa. A gente nunca teve essa necessidade, mas a coisa vai sendo construída de uma forma que você passa a ter uma necessidade. O teu carro tá bom, tá massa, mas de tanto tu ver o Honda Fiat novo, sei lá onde, tu dá um jeito de ter um negócio. E a Honda muito esperta, ela já tem o Fit básico, o intermediário Twist, uma WRV que não é a HRV, que é a mais alta. Então assim, para os mais pobrezinhos, para os mais remediados, e porque ganhou alguma coisa. Então o mercado ele vai fazendo esse tipo de coisa e a gente acha que é normal, porque a nossa subjetividade ela foi amoldada para essa necessidade de roupa, de tipo de roupa, de estilo, tá? E aqui ninguém quer que... Eu não estou dizendo para todo mundo ser franciscano e usar, não é essa a lógica, tá? Mas que consuma, mas que tenha consciência do que está fazendo e coloque o objeto no seu devido lugar, para ele não tomar a sua vida. Que é isso que a propaganda faz. As pessoas não vendem mais carro, elas vendem o quê? Estilo de vida. Você ter o carro X é um estilo de vida. Elas não vendem mais viagens. Viajar é um estilo de vida. Então, essas coisas que as pessoas muitas vezes se matam para ter, são coisas que pouco acrescentam. Não tem problema consumir, é um direito. A liberdade de consumo é um direito, mas vamos consumir de forma consciente. E isso está relacionado à determinação da saúde. Então, essa discussão, por exemplo, da questão econômica, ela vai impactar? Ela vai impactar. Vocês devem ter escutado, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, uma palavra que eles usam muito, é barreira protecionista, para não entrar no mercado estrangeiro. Países como o nosso, subdesenvolvidos, se não tiver uma política forte de governo, que impeça essa invasão estrangeira que vem pilhar o país e escravizar a população, a gente entra numa roda viva, onde os países imperialistas entram no nosso país. Olha, está chegando uma fábrica nova. Vocês acham que a fábrica de montar iPhone está na China por quê? Porque eles gostam da China? Logo os Estados Unidos? Não, porque lá o povo trabalha como escravo. Então, que produz esse material, isso, se você não tem uma proteção econômica no país, essas empresas vêm e com o discurso de ter emprego, que nem emprego, é trabalho, que emprego é outra coisa, deixa entrar.
Então, isso impacta na questão, a organização econômica vai impactar na saúde. Agora mesmo a gente estava conversando na formação, por exemplo, o caso do diabetes. Se a saúde olha só com esse olhar da doença, ele fala assim, diabetes é uma doença relacionada a açúcar no sangue, que pode, enfim, amputar, cegar, crescer, né, piorar para uma hemodiálise, aí você vai precisar de um serviço mais de alto custo, mas tem outras coisas por trás. A diabetes ela pode te incapacitar, ela pode te tirar do mercado de trabalho, que vai impactar na renda da tua família, porque você contribuía na renda da tua família, então você vai ter um prejuízo familiar maior da doença crônica. Então esse é o olhar que a promoção da saúde traz, dessa determinação, tudo está ligado. Tudo está ligado, mas nem tudo é responsabilidade da saúde. Por isso eu insisto na questão da intersetorialidade, para a gente entender o que é fazer promoção. Pode passar, por favor, não. Esse é um esquema clássico da Green Whitehead sobre determinantes sociais de saúde. Tem vários esquemas. Eu conheço 5, eu estudei 5, mas deve ter mais. Vou ter que revisitar para ver qual é o próximo. Esse aqui, ele é super didático, porque ele vai falar assim, esse do lado de cá é a contribuição dos autores que eu falei para vocês, brasileiros, que são referência, até hoje. Dos componentes proximais, intermediários e distais. E aí ela traz, por exemplo, a idade, o sexo, ela e ele, que é um homem e uma mulher, ela traz o estilo de vida. Então, quais são os fatores que a gente pode interferir para promover saúde? Ela vai trazendo os níveis, é como se ela tivesse dado um corte sagital, e ela falasse assim, ó, esse aqui é o nível primário de intervenção que você pode negociar com o sujeito, que tem as redes comunitárias, mas aí ele vai avançar por uma questão macro. Meio ambiente, tem saneamento, tem segurança, tem trabalho, tem educação. E aí ela sobe ainda mais e diz assim, ó, as políticas macroeconômicas estão, por exemplo, impedindo ou reduzindo o consumo de alimentos ultraprocessados, que é o que a gente chama de taxação. Então no Brasil a gente tem um acordo do sal, um acordo do açúcar, que é para reduzir a inserção desse componente nos alimentos. Aí tem a discussão da taxação de refrigerantes para deixar o refrigerante mais caro para reduzir o consumo, que a gente chama de elasticidade de preço. Quanto mais caro, menos a pessoa consome. O brasileiro até que está reduzindo mais o consumo do refrigerante, mas ele está trocando pelo aquele suco de caixinha, Maguari, sei lá, que é primo irmão, tá, do refrigerante. Então assim, essas coisas, né, o que é mais fácil? A gente ir ali comprar um refrigerante ou a gente ir ali comprar uma fruta para chupar a fruta, então pedir um suco? Muitas vezes o suco natural é mais caro. E só dá para você, que é um copo, é R$6 o copo. R$6 você compra uma Coca-Cola de 1,5 litro, não compra? Eu não sei que eu não compro. Deve comprar porque a Coca-Cola ela tem agora uma pitulinha, que eu vi, desse tamanho aqui, 99, olha só que infelicidade. E aí ela tem essa pequena, que tem um rótulo, agora ela tem uma moda do rótulo verde. Outro dia a gente recebeu a notícia de uma Coca-Cola que está rodando no Japão, que ele tirou a cor e parece água com gás, ela é branca, mas o gosto é o mesmo. Justamente para enfeitiçar a pessoa, tirar um pouco de culpa e falar, não é Coca-Cola, gente, é água com gás, mas está lá. Ela criou a Coca-Cola Light, né, que retirou o açúcar e compensou com o sódio. Né? Eu sei que tem um monte de gente na nutrição aqui sabe a carga que é. Então, essa discussão dos determinantes sociais da saúde, a promoção da saúde, ela vai dizer assim, olha, não depende do sujeito apenas. Sabe por quê? Porque por mais que a gente ache que a escolha foi nossa, a escolha nunca é individual. Tem várias coisas influenciando a sua escolha, várias coisas que vão lá, ó, subliminar na tua cabeça e tu achar, eu decidi comprar esse carro porque eu gosto. Não. Tu ouviu um monte de coisa, tu viu um monte de gente com esse carro, mas você acha que a escolha é sua, foi você que decidiu. Faz tempo que a gente não tem autonomia, desde a Revolução Industrial, tá? Então, assim, essa discussão, quando a promoção da saúde diz que a escolha, ela não é individual, então a gente não pode fazer um discurso de culpabilização do sujeito.
Ah, você teve hipertensão porque não fez atividade física, não se alimentou bem, eu te falei isso. Ah, você está com sobrepeso porque você é descuidado, né? Você come demais e não presta atenção nas coisas e tal. Então você joga no sujeito a responsabilidade toda, inclusive do cuidado. É o que a saúde vem dizer, olha, o cuidado não é exclusivo do sujeito, o cuidado ele é compartilhado. Na atenção básica, as pessoas estão lá todo dia, é para compartilhar o cuidado. É para orientar, para ver o que é que você está fazendo certo. Então, essa discussão de promoção da saúde, ela vai do micro, ali no território, ao macro, que é a decisão do governo de taxar refrigerante, taxar qualquer outra coisa, rotular embalagem. Então, tomar medidas para diminuir o consumo de ultraprocessados, tomar medidas para aumentar a disponibilidade de alimentos orgânicos, de alimentos minimamente processados ou não processados para a população. Esse é um exemplo. Melhorar as cidades para que as pessoas façam mais atividade física se ela quer fazer o enfrentamento das doenças crônicas, que vocês sabem que as doenças crônicas matam mais do que qualquer outra doença no nosso país, no mundo e no nosso país. Em 2000, eu acho que foi o dado de 2015, eu não tenho certeza o último levantamento, 72% das mortes foram por doenças crônicas. São doenças do sistema endócrino, doenças do sistema circulatório, os cânceres. Então, tudo isso, a promoção da saúde, ela vê de forma ampliada. Ela vê com foco nos determinantes. Pode passar. Daí, pode ir. A promoção da saúde, ela traz, por exemplo, vários princípios. Para a gente fazer a promoção da saúde, a gente tem que discutir a equidade. Não é igualdade, é equidade. A primeira figura é uma figura de um discurso que a gente escuta muito. Ah, então todo mundo está precisando dar a mesma coisa para todo mundo. Então a primeira figura não resolve a situação do pequenininho ali. Mas não está justo? Todo mundo recebeu um caixote. Está justo ou não está? Se essa lógica para distribuir um para cada um, está justo. Só que não resolveu o problema do pequeno. Quem vai ajustar o problema do pequeno? Sou eu, pessoalmente? Daniele? Não. É você? Não. É uma coisa bem poderosa chamada Estado, porque nós estamos falando de políticas públicas. Aí o Estado vai lá e diz, então vamos produzir, até uns 2 anos atrás, era até esse segundo quadro. Isso é o pessoal do Canadá, elucubrando, pensando sobre a questão. Então vamos dar mais para quem precisa mais. Isso é equidade. Não é dar igual para todo mundo. É dar mais para quem precisa mais. Porque se você dá igual, você provoca esse tipo de injustiça aqui. Ou de desigualdade. Ele não consegue ver o jogo. E aí, um avanço hoje para a equidade é, por exemplo, não ter barreira. Todo mundo conseguir ver, todo mundo conseguir acessar. Que é a forma mais prática. Pode passar, por favor. E aí, ela vem com outro princípio, que é a participação social, porque lá no conceito moderno que eu apresentei para vocês, a promoção da saúde que disse que promover saúde é construir capacidade técnica ao ponto do cidadão tomar para si e também incentivar e pautar os gestores e chamá-los à sua responsabilidade. Porque a promoção da saúde envolve agenda governamental, envolve decisão de gestor público, porque ela não está na esfera individual. Porque a saúde não é uma esfera individual. Tá? Então, os dois conceitos caminham juntos, eles crescem juntos, e ela vai falar da questão da autonomia, que é um requisito clássico, você promover a autonomia. E essa questão da autonomia é uma coisa muito interessante, que se você dialoga ela com o empoderamento, você empoderar, que eles chamam empowerment, a gente chama empoderamento, mas não tem tradução no português, no inglês é empowerment. Então, é como se fosse empoderamento para nós. Ele traz essa capacitação, essa mobilização de indivíduos, mas imagine vocês, quando vocês estiverem na ponta, enfim, fazendo os estágios de vocês, ou já formados como profissional, quem aqui já está na unidade, já tá no campo? 3, pouca gente. Não, aqui. Então, assim, vocês que estão já no campo, lidando no dia a dia, com toda essa discussão que a gente está fazendo,
A discussão do empoderamento, ela pressupõe uma coisa que é muito difícil para nós, culturalmente, pela formação, pela ideia de quanto mais especialista você for, mais valorizado você é. Se você não é médico, quanto mais você se aproximar e ser um paramédico, mais bonito você é. Mais legal, mais valorizado, mais falta as pessoas vão sentir. Quando, na verdade, na atenção básica, é o contrário. E a gente vai discutir isso um pouco. Então, vocês estão a ponto, o empoderamento, ele pressupõe uma horizontalidade de poder. Eu conversar com o usuário tete a tete. Quem sou eu? Eu sou a pessoa que vou mediar o cuidado, eu não sou dona do cuidado dele. Ele que vai me dizer todas as nuances para a gente trabalhar junto, eu com outros colegas, qual que é a melhor forma de orientá-lo. Então, essa questão do empoderamento, ela também é princípio da promoção da saúde, não é à toa, porque quando você fala em autonomia e participação social, não é aquela coisa incluir excluindo. Você inclui na reunião, mas não dá a palavra ao cidadão, ao usuário. Ah, mas ele estava na reunião. Tá, mas quando ele foi falar, você não deixou? Ou seja, mas ele estava lá e ele legitimou o meu discurso. Isso não é participação, isso não é empoderamento, isso não é autonomia. E o empoderamento no cuidado é o usuário dirigir o seu cuidado e falar, não gostei disso. Podemos ver outra terapêutica para a gente fazer? O que é que eu posso contribuir para vocês pensarem noutra forma de produzir o meu cuidado? E a intersetorialidade que eu já mencionei, não vou me alongar. Pode passar. Então, aí pegando toda essa discussão, a promoção da saúde, ela traz várias possibilidades de você olhar o fenômeno. No caso, nós estamos olhando aqui vários fenômenos. O fenômeno saúde, o fenômeno doença, o fenômeno cuidado, o fenômeno do profissional de saúde. Ela traz essa possibilidade de você alargar, ampliar a visão e falar, peraí, não dá para estar tirando as crianças do rio. Eu tenho que descobrir quem está jogando as crianças no rio, porque senão eu vou ficar presa aqui toda hora tirando essas crianças que estão descendo essa correnteza afogada. Então eu vou lá e tiro as crianças do rio. Isso é promoção, eu vou no cerne da questão. Então, para eu discutir várias coisas, e a promoção da saúde, uma das possibilidades dela é lhe dar elementos para você fazer crítica a discursos, crítica a mensagens. E aí eu vou trazer, por exemplo, o meu campo de estudo da atividade física. A gente fala muito, caminhe 10 minutos, faça atividade física. Está todo mundo caminhando na praça, que coisa linda. O importante é movimentar. O importante é gastar energia. Por quê? Porque o que é o conceito de atividade física? É você produzir um gasto energético acima do repouso. Eu estou fazendo atividade física aqui, porque eu estou produzindo um gasto energético. Então, se eu pego esse discurso que eu acabei de falar para vocês, se vocês que estão na ponta pegam esse discurso e começam a plotar, esse auditório aqui tem uma diversidade monstruosa de idade, de gênero, possivelmente de local, de altura, de cor. Tá? Então tem várias diversidades. Se eu começo a falar a mesma coisa, faz 10 minutos de atividade física. Faz 10 minutos de atividade física, 10 minutos de atividade física, e não percebo o contexto das pessoas, eu vou achar que qualquer movimento é bom. Se a atividade física é bom, é linear a lógica. Se a atividade física é bom, qualquer atividade física, que é o discurso novo que está surgindo, e é bom, mas a gente precisa entender uma coisa. Se qualquer atividade física é bom, então, qualquer atividade física que você fizer, vai trazer benefício para a sua saúde. O que vocês acham disso? É verdade? Quando vocês vão no parque, as pessoas caminhando, correndo, atividade física é saudável. É saudável você ir no parque. Quando você vai no lixão, que as pessoas estão andando e catando lixo, estão fazendo atividade física? Estão. Atividade física. Isso é saudável à saúde? Não. Está entendendo que a gente não pode encampar essas coisas como verdade absoluta? Que a gente começa a espraiar e a homogeneizar as pessoas e não percebe a necessidade específica de cada um. Foi um rato? É um gato. É uma classe superior, é o predador.
Então tá bom. Eu vi quando ele passou aqui correndo. Então, assim, isso vale. Qual é a máxima, por exemplo, pessoal da nutrição? Para a nutrição. O que é que as pessoas falam? Ah, é bom comer determinado alimento. Eu não sei se vocês viram a história da menina que era vegana, que é famosíssima e estava na Tailândia, e a colega filmou, ela tinha um peixe no prato. Vocês ouviram essa história? Ela é blogueira, top, 3 milhões, podre de rica, já tinha todo o patrocínio. Aí a colega dela filmou assim, 2 segundos. Aí o pessoal viu o prato, o peixe. Aí imediatamente começou. Mentirosa, enganou todo mundo. Ela ficou arrasada. Aí o que é que ela fez para emendar a história, que diz que a emenda é pior, né, do que o soneto? Ela disse, gente, eu tive que comer peixe, porque eu estava com baixo isso, baixo aquilo, os médicos aconselharam, eu estava muito mal, eu estava doente, ou seja, nas entrelinhas eu estava dizendo, a dieta vegana me fez mal. O que eu apregoava, isso na perspectiva mais otimista, porque eu acho que ela comia carne mesmo, e talvez ela nem acreditasse que a dieta vegana fosse importante, mas ela vendeu essa imagem. Então, se a gente pega esses discursos e fala, não, aí agora eu fiz um curso, eu sou nutricionista e fiz um curso de dieta vegana, sei lá, ou de comida vegana. Eu chego na unidade e começo a receitar e recomendar comida vegana para todo mundo. Por quê? Isso é possível acontecer? É porque para mim tanto faz. Eu não sei onde o sujeito mora, eu não quero saber se ele trabalha, eu não quero saber se ele tem dinheiro para comer, eu não quero saber se ele tem condições de comprar essa comida louca que eu estou propondo, e difícil. Carne de rã, já me propuseram, eu fiquei olhando para a pessoa, não era um nutricionista, era um nutrólogo. Não, você tem que comer carne de rã. Eu disse, pode sapo, porque tem um sapo que aparece lá na calçada, porque rã, eu não sei como é que eu vou fazer. Então assim, e ele falava com uma simplicidade maravilhosa. Eu disse, gente, será que sou eu que sou uma pobre, que nunca comi carne de rã? E carne de rã está vendendo assim no supermercado, eu nunca olhei. Porque ele falou, carne de rã. Eu, pois não é? Que coisa, hein? Pois é. Aí, então, essas coisas, esse discurso, ele aprisiona o profissional, essas coisas da máxima que a gente sai plotando aí, sem pensar. E porque faz a clínica individualizada. É só eu e o sujeito, a doença que ele tem, não importa os determinantes e condicionantes sociais da saúde. Aí você vai lá, nutricionista, se esforça, se forma, faz tudo direitinho, entrega pro cara. Aí ele vem, tipo, 40 dias depois, você comprou? Não. Aí você faz outra, você comprou? Não. Você nunca sentou para perguntar, por que você não comprou? Porque eu nunca comi isso, porque eu não tenho dinheiro, porque não está disponível aonde eu moro. Isso aqui, a culpa não é do sujeito. E aí você fica se esforçando, estudando para dar uma coisa legal para aquele cara, e não é culpa sua. O gap, né, o vazio, é porque você não buscou as outras informações para aproximar a tua recomendação da realidade dele. E aí, quando a gente amplia e sobe um degrau a mais, a gente vai falar assim, pessoal da unidade, população adscrita, vamos fazer uma discussão sobre acesso a alimento saudável no nosso bairro? Por que que não tem? Por que que a prefeitura não coloca uma feira aqui de orgânico? Por que que a gente não valoriza o pequeno agricultor? Por que isso, por que aquilo? Pessoal, por que é que a prefeitura não coloca iluminação, não ajeita as calçadas, não requalifica o espaço para a gente poder fazer atividade física? Porque tem lugar que você vai fazer atividade física, você morre. Você morre. Eu lembro, no começo, fazendo essa discussão, a gente foi fazendo discussão no Rio de Janeiro, quando terminou, a senhora falou, olha só, querida, para mim, princesa, o meu filho, ele não vai sair fazer atividade física na rua, porque ele pode morrer com a bala perdida. Aí eu me entupi e digo, realmente a senhora está certa. Ele vai ficar no videogame. Então, às vezes, usar o videogame é protetivo. É ruim para a saúde? É, mas como é que nós vamos fazer uma recomendação para uma pessoa dessa? Então, se a gente só tem aquela carta marcada
e não tem elementos, instrumentos, porque a promoção da saúde ela é um conceito prático, ela não é uma ideologia, ela é prática, ela tem ferramentas, e a gente vai ver que são as ferramentas muito similares que estão na atenção básica. Então, essa é uma das possibilidades, e aí eu trouxe um exemplo para vocês. Pode passar, por favor, por exemplo, da atividade física com esse negócio de prescrever. Bora, 150 minutos, tá? O pessoal da OMS vê isso aqui vai mandar me matar. Mas assim, tá, é legal, 150 minutos faz efeito, tá, mas vamos pensar nas coisas. Saiu agora um documento da Unesco sobre a desigualdade e iniquidade na prática de atividade física. Aqui é uma das figuras, quem tiver interesse, pode ler esse livro aqui, é muito legal. E você pode expandir para qualquer área que você queira, qualquer fenômeno. O que é que eles apontam? Que a atividade física ela é diretamente proporcional à renda. No Brasil, tá? Nós estamos falando no nosso país. Quanto maior o IDH do município, mais pessoas praticam atividade física. Homens brancos e de classe média praticam mais atividade física. Ela é diretamente proporcional ao nível de escolaridade. Quanto mais escolaridade eu tenho, mais eu pratico atividade física. Agora me diga, como que eu vou ignorar um negócio desse aqui? Para fazer uma discussão sobre a atividade física do meu bairro. E aí, essa figura aqui, ela vai colocar assim, ó, de todo mundo pesquisado na média, 37,9%, que é 100%, é a média de atividade física. 37% faz a média recomendada dos 150 minutos. Acima, faz mais. Abaixo, faz menos. Se você ler isso aqui, sabe quem faz menos atividade física no Brasil? Chuta. Quem chuta? Com tudo isso que a gente está comentando aqui. É homem ou mulher? Que faz menos. Mulher. É pobre ou rica? É pobre. Que faz menos. É pobre. É preta ou branca? É preta. Então, como é que eu não vou fazer a discussão de gênero, de cor e de classe social na minha abordagem na saúde? Senão, se eu não fizer isso, eu vou falar para o vazio. Vou falar para o vazio. Isso aqui é pesquisa. Tá? Ninguém está fazendo defesa de esquerda, tal, porque tudo hoje que a gente fala que sai de padrão é de esquerda e tal. Não é isso. Isso é realidade, é pesquisa. As coisas têm que ser baseadas em evidências. Né? Então, esse é um exemplo claro. Se você jogar na nutrição, se você jogar na medicina, na fisioterapia, vai dar outro monte. Aí, e é fato que as mulheres de baixa renda negra são as que menos fazem atividade física. Por que será? Já são excluídas de tantas outras coisas, são as que menos têm acesso a serviço. Então, lembra dos caixotes? Quem que tem que fazer esse ajuste social? O Estado. Porque nós estamos falando de política pública. Mas quem pode fazer um ajuste no micro-universo? O profissional de saúde, incluindo essas mulheres. Esse programa que a gente mencionou aqui, o Academia da Saúde, ele é o único programa do mundo que inclui mulheres negras de baixa renda. É o maior sucesso desse programa. Quando a gente fez a pesquisa que tirou, eu digo, pronto, fechou, já posso vender pulseira na praia, já estamos conseguindo as coisas, porque é difícil. Então, gente, pode passar, por favor. Essa questão, isso aqui, até aqui, a gente estava discutindo, eu citando vocês em relação à promoção da saúde. E quando ela encontra, né, a atenção básica, quais são essas potências? Eu estou falando a atenção básica, que é a minha área de estudo. Tá? E eu acho que a maioria de vocês aqui, enfim, também passa pela atenção básica, ou vão passar, ou no caso dos meninos, das meninas estão na ponta já, estão passando. Pode ir mais um. O que é que a atenção básica tem? Primeiro, a gente tem a nossa Política Nacional de Promoção da Saúde, que foi lançada em 2006, relançada em 2014. Nela ela está falando os eixos e ações prioritárias para a promoção da saúde. Então, a gente tem um marco legal. Isso é importante para o profissional. Não é só aquelas portarias que a gente olha toda hora se foi habilitado ou não, se foi desabilitado. Não, as políticas, as macro leis, né, legalidades, documentos legais, eles são importantes.
E aí eu recomendo vocês darem uma olhada nessa política. Pode passar, por favor. Aí, a atenção básica, já a portaria que republicou a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica, ela vai trazer para a atenção básica, vai dizer que ela é um conjunto de ações de saúde, individual e coletiva, e ela traz a promoção dentro do construto dela. Então, eu não vou fazer promoção porque vai ser uma coisa minha. Não, ela está prevista legalmente. Tá? Então, não é uma coisa extraterrestre, não é uma coisa que vai só você fazer, ela está prevista como ação na produção do cuidado na atenção básica. Pode passar. Aí, o que é que ela traz mais? Ela traz a atenção básica como a principal porta de entrada do sistema, organizadora das redes e do cuidado. Ela traz a atenção básica se organizando a partir da demanda do território e dos determinantes e condicionantes da saúde. Uma coisa que a gente comentava aqui, geralmente, por exemplo, quando vai ter um programa, como é no caso da academia, é assim, é a formação do profissional que diz qual é o serviço que vai ter. Não é para ser assim. É a demanda do território que vai dizer qual é o serviço que vai ser oferecido. Então, como é que está aqui a situação? Tem muito diabetes, tem muito hipertenso, muita adolescente grávida, a violência interpessoal é muito alta. Então, eu preciso fazer uma ação que se relaciona a isso. Não é a minha formação que vai dizer, eu me formei nisso, eu só sei nisso. Então, é o contrário. Por isso que a gente brinca e diz, ninguém está formado para o SUS. A pessoa se forma no SUS. Por isso que tem a educação continuada, a educação permanente no Sistema Único de Saúde. Ela vai dizer que tem que evitar a exclusão social de grupos e vai trabalhar a autonomia na situação de saúde, que é o direito do usuário de se posicionar frente ao que você está ofertando. Sou eu que sei da minha vida, você tem que me escutar. E aí a saúde mental empresta várias coisas para a atenção básica, né? Escuta qualificada, projeto terapêutico singular, tudo isso que a gente tem que saber são ferramentas da atenção básica. Então não é só se formar e vou lá. Existe uma racionalidade na atenção básica e a gente tem que saber, tem que estudar esses elementos. Como é que eu aplico? Como é uma escuta qualificada? Como é que eu faço um acolhimento? Tem uma técnica de acolhimento. Não é porque eu sou uma pessoa simpática, gentil, gosto de rir para todo mundo. Eu sou ótima para acolhimento. Não. Tem uma técnica no acolhimento, tem uma técnica na escuta, tem uma técnica no projeto terapêutico singular, tem uma técnica no matriciamento do NASF. Não é do jeito que eu quero. Tem que estudar. Eu tenho que saber disso. E aí essa teoria vai me ajustando para eu implementar na prática. Pode passar, por favor. O que é que a gente tem mais? Dá mais um clique, por favor. A gente tem na atenção básica todos esses programas em cima. E aqui, volta, a gente tem essas grandes políticas aí. A da atenção básica, alimentação e nutrição, a das PICs, saúde prisional, a de promoção da saúde e a PNAM de alimentação e nutrição. E aqui em cima a gente tem vários programas. Desde o programa Saúde na Escola, o Academia, o Crescer Saudável, o PQAVS, que é o Programa de Qualificação da Atenção de Vigilância e Saúde, o PEMAC. Né? A gente tem várias coisas, o Melhor em Casa, na atenção básica, o consultório de rua. Então, tem várias pessoas para vocês dialogarem. E aí tem uma coisa que eu costumo dizer. Estratégia da saúde da família. O UBS não é igual à atenção básica. As pessoas confundem as coisas. Se tem estratégia de saúde da família, tem a atenção básica. Tem uma parte da atenção básica. Tem outras coisas. A estratégia de saúde da família, como o nome diz, é a principal estratégia de implementação da atenção básica no país. Quando ela entra, ela abre a porta para o resto dos programas todos que vem compor a atenção básica. Tá? Então, não tem essa relação direta. Pode passar. Daí, o que é que a atenção básica tem mais? Ela tem a ideia de território, de rede nesse território. Ela tem a população adscrita, aquela população que você mapeou, que está sob seus cuidados, porque você que é profissional de saúde, você tem responsabilidade sanitária com o território. Você não vai se eximir disso, porque você está lá e é a referência do território.
coordenadora do cuidado das redes, ela tem recurso para ser desenvolvida e ela tem essas estratégias que eu já pontuei para vocês. Então, ela tem, na sua prática, os programas, cada um traz a sua ferramenta, mas ela tem as ferramentas clássicas da atenção básica, territorialização, mapeamento, construção coletiva do cuidado, população adscrita, são todas ferramentas da atenção básica. Não existe uma estratégia de saúde da família em nenhum lugar no Brasil que não tenha o mapeamento da sua população adscrita. Isso é o que preconiza a teoria, mas a gente sabe que tem umas coisas por aí meio esquisitas. A mesma coisa do NASF, meio esquisita também. Então não é a proposta da atenção básica. Se você não tem essa descrição, o que é que complica para você fazer? O vínculo. O vínculo. Você não conhece o território, você não faz uma visita, você não olha o território como o geógrafo Milton Santos falava, o território ele é vivo. Uma hora ele está para uma coisa, quando você olha, ele já está puxando para outra coisa, então você tem que entender a dinâmica desse território. Por isso que a atenção básica é o nível de cuidado mais próximo do sujeito. É a mínima estratificação, é quem está lá. Por ela estar lá, ela é empoderada dessa forma. E ela tem que ser resolutiva. E a gente vai discutir um pouquinho isso. Pode passar. Aqui as ferramentas, eu já falei, a participação social também, a governança, o advocacy. A gente conversou já a tarde toda sobre o advocacy. Né? O que é advocacy? É você estruturar uma gama de conhecimento, é você sistematizar esse conhecimento para você fazer uma defesa de causa. É você defender, por exemplo, a inclusão de um novo procedimento. É você defender, por exemplo, a mudança no modo de cuidado. É você defender a ampliação da equipe. Então você vai defender com o quê? Com seus lindos olhos azuis? Não. Você vai defender com informação. Então o profissional de saúde ele tem que aprender a produzir informação. Seja ele enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, da educação física. Uma vez na atenção básica, ele tem que saber olhar o número e extrair uma informação. Para ele não trabalhar cego. É outra tecnologia da atenção básica. Está vendo que a atenção básica não é para qualquer um? Chegando lá, a pessoa vai ter que estudar ainda mais. Tá? Então, essas discussões, todas essas ferramentas, elas vão estar presentes no dia a dia de vocês. E isso é importante vocês aprenderem, que vai tirar um pouco o peso da ideia de vocês. A carga de cima de vocês. Porque eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer isso. Não, existem ferramentas. Você não precisa colocar nas suas costas toda a situação. Pode passar, por favor. Daí também tem a vigilância em saúde produzindo dados. Tem que ir atrás do pessoal da vigilância. A promoção da saúde é intersetorial, eu não faço sozinha. Quem que é da vigilância do meu território que pode me ajudar aqui nessa ação? Porque eu não sou obrigada a fazer tudo e a saber tudo. Mas eu preciso proporcionar esse tipo de cuidado. Então, estar na atenção básica, na lógica da promoção da saúde, é um processo intersetorial. Eu preciso dialogar com as outras pessoas para a gente poder fechar o cerco. Que é promover saúde, melhorar, promover qualidade de vida para aquela população. Pode passar. Aí eu já falei, pode passar, que é a utilização, análise da situação de saúde. Aqui alguns exemplos, por exemplo, do Ministério da Saúde atingindo os macrodeterminantes da promoção da saúde. No próprio Ministério foi proibida a venda e publicidade de alimentos ultraprocessados, foi assinada a diretriz da produção da alimentação saudável adequada nos serviços públicos e o governo construiu, campanha de adoção de hábitos saudáveis, que é o que está escrito lá. Na verdade, é construção de hábitos saudáveis. Nem sempre eu ganho, tá? Aí tem que estar sempre na vigilância para as pessoas não repetirem, porque é tão forte isso. Por que as pessoas rechaçam modos de vida, construção de modos de vida saudável e colocam hábitos de vida? Porque está todo dia na televisão, está todo dia. Então você acha que é um profissional formado, altamente qualificado, mas tudo moldou sua subjetividade que você não consegue fugir da ideia do estilo de vida. Então a gente às vezes se pega nessa armadilha. Pode passar, por favor.
Pode passar. A gente tem um plano de enfrentamento das doenças crônicas que também tem promoção da saúde no eixo 2 deles. Então, as doenças crônicas, você sabe, a característica da doença crônica é a multicausalidade, o grande tempo, está diretamente relacionada aos determinantes sociais da saúde, que vão impactar o quê? Nos modos de vida que você consegue construir. A importância que você dá às coisas que você tem. Pode passar. Aí, aqui é legal. Eu gosto desse slide porque assim, tudo isso que a gente falou, que a gente sabe, que a gente tem consciência, a gente se depara também na atenção básica com algumas contradições. Por exemplo, tudo isso que eu comentei para vocês. Eu sou profissional que vou chegar agora na rede, com minha experiência em promoção da saúde, eu vou para a ponta. Para fazer na lógica de promoção da saúde, eu tenho que montar rede. Digamos que eu seja, vamos colocar, que eu seja a médica da Estratégia de Saúde da Família. Cheguei, nós estamos compondo aqui o grupo. Aí eu vou chegar para a minha equipe e vou falar assim, gente, eu não venho nem terça, nem quarta, nem quinta. Porque eu vou conversar com o pessoal da cultura, eu já tenho uma reunião marcada com o pessoal lá da agricultura, eu tenho outra reunião marcada com a associação de moradores, tal. O que é que vai acontecer comigo? A equipe vai dizer, massa, Dani, vai ser feliz. Não. Vão me denunciar. Essa médica está passando a perna. Está vazando. Dando um migué aqui pra gente. Só a equipe? A comunidade apedreja a UBS quando chega lá e não tem o profissional médico. Por quê? Porque tem aquela cultura ainda medicalocêntrica. Então, culpar o profissional de saúde porque ele não faz a lógica da promoção da saúde é um erro. Porque o sistema, o processo de trabalho, a concepção da atenção básica não permite. Porque a concepção hegemônica é ainda centrada na doença, no médico, no remédio. Como era o nome do programa que trouxe um monte de profissional de fora? Mais médicos. Era por acaso mais saúde? Era por acaso mais gente para a saúde? Não, era mais médico. Centrava nesse profissional a responsabilidade de produzir saúde. Quando a gente sabe que a saúde hoje é multidisciplinar. A abordagem é outra. E aí, dentro dessa contradição, o que é que a gente vê na literatura? A concepção do modelo, que está aí, que eu já comentei, a formação dos profissionais de saúde. Por tudo que a gente está falando, a gente tem uma disciplina, talvez, que lide com esse tipo de discussão, perdida no meio do currículo, e o resto da disciplina todinha é cuidado clínico. Eu não estou questionando, é fundamental. A atenção básica ela precisa ser resolutiva. E tanto o cuidado individualizado, o clínico especializado é importante, como esse cuidado compartilhado, trazendo outros aspectos da produção da saúde. Tá? Esse aqui exige conhecimento e técnica, esse aqui também. Não pense que é moleza, não. Você articular a comunidade, você trabalhar com os determinantes sociais de saúde, você tem que ter técnica, você tem que ter conhecimento, você tem que estudar para fazer isso. Ele traz a valorização do núcleo de conhecimento na prática profissional em detrimento do campo. Por exemplo, o programa Academia da Saúde, pelo nome, vocês imaginam, academia, aqui não tem, mas quem conhece fala, profissional da educação física. E a gente vai dizer assim, não, querido, qualquer profissional de saúde pode atuar na academia, porque ele não é só um programa de atividade física. Ele tem atividade física, ele tem alimentação adequada e saudável, ele tem educação e saúde, ele tem PICS, ele tem práticas artísticas, ele tem planejamento participativo e mobilização da comunidade. Por que tem que ser o profissional da educação física? Mas isso é um absurdo. Então, qual é a valorização que o profissional insiste em fazer? A valorização do seu núcleo de conhecimento, que é o que me diferencia. Você é nutricionista? Biomédica. O núcleo de conhecimento dela, de formação, é completamente diferente do meu. Se você colocar algumas coisas dela para fazer, eu não vou fazer, porque eu não aprendi isso.
Da mesma forma, se ela for imputada a fazer alguma coisa do meu núcleo que me diferencia dela, ela não vai conseguir. Então, sei lá, uma leitura de lâmina específica, não vou fazer. Como também você não vai fazer uma prescrição de exercício com microciclo, mesociclo para o sujeito. Isso é o núcleo, isso é o que nos diferencia. Mas o programa de promoção da saúde, ele trabalha com o campo de saberes e práticas, que é uma espécie de borramento que nós vamos fazer aqui. O que é que da educação física eu posso compartilhar com você e você da biomedicina, que a gente possa deixar esse conhecimento acessível a qualquer outro profissional. Então eu posso, se você assumir o polo do programa, eu posso lhe falar, olha, para você orientar uma caminhada, observe isso, isso, isso. Qual o problema? Qual o problema dela orientar um grupo de caminhada? Problema nenhum. Qual é o problema de eu fazer uma intervenção sobre alimentação saudável adequada? Problema nenhum. Não estou lá prescrevendo orientação, não estou fazendo essa coisa específica do núcleo. Então, essa dificuldade que a gente tem, que passa pela questão do empoderamento, é uma coisa a ser trabalhada. Por quê? Porque a especialidade é exigida. Mas se a gente aborda a saúde nessa perspectiva que eu estou há 1 hora conversando aqui com vocês, o núcleo é importante, mas o campo de saberes e práticas, ele é fundamental. Eu preciso enriquecer esse campo, o que é da enfermagem, que pode ser socializado e o biólogo fazer. O que é da fisioterapia, que pode ser socializado e o profissional de educação física fazer também. Então, entendam essa diferença. É preciso fazer esse borramento. Imagina um ovo, que você quebra a gema e ela se espalha. Essa é a ideia. Então, qual é a contribuição, se vocês puderem pensar nisso, qual é a contribuição que vocês podem dar para o campo de saberes e práticas de saúde? Que tipo de contribuição? Aí o que é que influencia mais? A política econômica, a política social, que a gente já discutiu aqui, e esse último aqui, deixa eu bater num negócio aqui, essa outra aqui, que é, por exemplo, a concepção de saúde que a gente já discutiu. A gente sai da universidade crente que a nossa concepção de saúde é ampliada. Quando a gente chega lá, se pega na prática com a concepção de saúde e doença. Não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos, que estudam a concepção de saúde. A outra coisa que impacta é a redução de gasto em saúde, do investimento em saúde. Toda vida que o governo quebra e tira uma parte, o sistema único de saúde é atacado. Aí você acha, mas isso é lá em Brasília, no governo federal. Não, ele vai descer. Porque o SUS é tripartite. São 3 entes fazendo o SUS, o federal, o estadual e o municipal. Então, tudo vai reverberar lá no seu micro-universo, lá no seu bairrozinho. Não pense que vocês vão ficar em bolha, não. Tá? Então, fazer saúde também é entender, estudar política. É entender um pouco desse determinante social que a política provoca na saúde. Ora, vocês querem me dizer se sair um decreto X aí relacionado a isso, não vai impactar na saúde? Se sair um decreto de liberação de alimento ultraprocessado, mas sem taxação, sem nada, não vai impactar na saúde? Vai! E outros decretos. Por exemplo, quem acompanhou a história da retirada dos pardais, que tinham 8 mil para ser colocado, e não era para colocar, era para retirar outros que tinham aí. Imagina a quantidade de acidentes. Esse povo ia para onde? Para o hospital. Isso ia impactar na saúde. Tá? Ele ia, provavelmente, algumas pessoas iam ficar incapacitadas, ia descer para o nível, ia entrar no nível da atenção básica, do cuidado. Então, tudo influencia a saúde. Por isso que a saúde tem que ser uma pessoa legal, simpática, que fale com todo mundo que ela precisa de forças para andar. Pode passar, por favor? Acho que estou finalizando. Pode passar. Aí é o objetivo da política, eu não vou me deter. O pessoal vai ler, pronto. Eu acho que, assim, a ideia de promoção da saúde que eu trago nesse slide é a ideia de ocupação da cidade, é a ideia de arte, é a ideia de vida. Você precisa, para viver, você precisa ter condições de viver.
Se é colocado que você tem que ter um trabalho, o Estado tem que favorecer você ter um trabalho. Ele não precisa lhe dar um emprego, mas ele tem que criar várias condições. Hoje a gente estava comentando, em Minas Gerais, se determinada indústria sair de Minas, a cidade acaba. Porque só tem aquela fonte. Então o Estado vai fazer o quê com essa população migrante? Vai deixar morrer de fome? Vai construir outra fonte? Ou a gente vai esperar um ONG? Porque daqui a pouco as ONG estão tudo voltando, né? Na década de 80, 90, o Brasil foi tomado por um monte de ONG. Agora elas estão voltando, porque a gente já está voltando, né? A fome já está voltando, a linha de pobreza. Então, assim, isso é discutir saúde. Então, a discussão da saúde é uma discussão política, quer queira ou não, quer você goste ou não. Se você assume que vai ficar lá fazendo medicamento, fazendo a prescriçãozinha, indivíduo por indivíduo, é uma alternativa que você escolheu. Então você se posicionou. Não existe centro. Você optou seguir nessa linha da saúde individualizada com as doenças. Se você vai nessa perspectiva da promoção, você tem que abrir frentes, abrir redes, abrir diálogos com as outras pessoas. E isso não é inédito não, já acontece no Brasil em muitos lugares. Essa perspectiva de promoção da saúde, a equipe se reunindo, a equipe trocando ideia, a equipe se matriciando, com NASF ou não. Porque perceberam que sozinhos não dá conta. Que centrar o cuidado em um profissional ou dois profissionais não vai dar conta. Né? Eu brinco muito com o pessoal. Outro dia eu estava num seminário e a menina era farmacêutica. E ela falou, porque a atenção básica não inclui o farmacêutico na equipe mínima. Eu digo, não inclui e nem vai incluir. Nem você, nem nutricionista, nem fisioterapeuta. Por quê? Porque a ideia é centrada na doença. Quais são as duas profissões clássicas que trabalham doença? Enfermagem e medicina. Como é a equipe mínima da atenção básica? Um enfermeiro, um médico, aí com muita confusão um dentista, por conta da saúde bucal, que dentista é a profissão mais especializada que tem na saúde. E o ACS, o auxiliar do consultório dentista. Essa é a equipe mínima. Então, por que a equipe mínima não é um médico, um nutricionista, um enfermeiro e um assistente social? Porque não é a lógica da atenção básica. Então, não adianta você ir falar com o parlamentar para fazer projeto de lei que todo município tem que contratar um psicólogo para colocar na equipe mínima, porque o Ministério vai dizer, não banco. Porque a equipe mínima é essa, o município, você sabe que mais de 80% dos municípios brasileiros são de pequeno porte. Tem o dinheiro do Fundo de Participação do município que vem dos impostos estaduais e uma percentagem federal, que é pouca, e vem o repasse do Ministério. Se perder o repasse do Ministério, não faz saúde, porque depende disso. Então, tudo isso a gente precisa enxergar para parar de se culpar os colegas, culpar o usuário, culpar exclusivamente o governo. Então, esse olhar, ele vai dar, mas ele vai, na verdade, ele traz inquietações, mas traz tranquilidade de saber que você está tendo capacidade de fazer uma leitura que não é comum, mas que é necessária para você atingir o objetivo que você se propôs, pelo menos para aquela comunidade, aquela população adscrita na atenção básica. Então eu fico por aqui, se vocês quiserem a gente faz um debate, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. E ocupar cidades e o território. Isso está vinculado com determinantes sociais de saúde, que tem os princípios da Política Nacional de Promoção de Saúde, onde nós temos o campo de saberes e a prática é fundamental. Né? Tem algumas questões também que foram colocadas a relação do Serviço Único de Saúde, que ele é tripartite, que tem algumas questões que são dever do Estado, que a gente não pode culpabilizar nem os indivíduos, os sujeitos e os profissionais que muitas vezes não conseguem trabalhar nessa perspectiva. E o que fica muito claro é a questão de que fazer saúde é estar vinculado a uma perspectiva política, política enquanto construção de sociedade, enquanto construção de território, e esse território é coletivo. E enquanto
ele é coletivo, a gente tem que ter uma equipe reunida para trabalharmos em função desse coletivo para que a gente possa promover saúde, né? Eu vejo que essas são as questões principais da fala colocada. E aí a gente abre para as perguntas, para as colocações, as colaborações, os questionamentos, as críticas, né, para que a gente possa aproveitar a fala do Ministério. Ficaram tão quietos. Boa atenção. É melhor eu vou escrever as coisas que eu falar, pode ser? Boa noite a todos e a todas. E é um prazer participar aqui dessa palestra que a Dani, né, Daniele, mas para os íntimos é Dani, veio trazer aqui. Eu não podia faltar estar aqui presente, Dani. E assim, a minha pergunta, ela vai bem direcionada à subjetividade do sujeito que está em relação à qualidade de vida. Nós sabemos que qualidade de vida tem um conceito, né, que vai depender assim, e os determinantes são fundamentais, os determinantes sociais são fundamentais para que a gente possa realmente determinar uma qualidade de vida proposta. É claro que essa participação social é muito importante. As políticas têm que ser garantidas mediante legislação, mediante verba, porque senão a política não vai existir. Mas ainda entra em determinadas comunidades em que a gente vai trabalhar, essa qualidade de vida é bastante subjetiva, na qual muitas vezes tem intersetorialidade, você percebe esse trabalho, mas a própria comunidade ela não tem essa participação, uma participação social, e isso também é parte da nossa história, né, em relação à própria, em relação ao próprio, a não atuação. Essa participação é meio complicada mesmo, embora temos bastante pessoas que participam, mas nós sabemos que lá naquela comunidade X existem pessoas, claro, que têm seus interesses e tudo, mas enfim, a minha pergunta é o seguinte: como é que o profissional, tá, que ao mesmo tempo tem um médico lá que precisa estar atendendo, tem um enfermeiro lá que vai precisar estar atendendo, tem outro profissional, os técnicos, existem as visitas, mas as visitas ainda são mínimas. O ideal é que pudesse estar participando mesmo dessa intersetorialidade. Como é que esse profissional, né, que vem, e a equipe não tem esse perfil, porque esse é um desafio para a Política Nacional de Promoção da Saúde. É o perfil do profissional que está na ponta, que está atuando. Mas então, como é que de repente eu sou uma profissional que tem uma outra visão, uma visão participativa, uma visão de trazer essa comunidade, que tem essa subjetividade de qualidade diferenciada de uma para outra, assim, de grupos, né, podemos dizer, como trabalhar isso numa perspectiva que a gente possa também empoderar o próprio profissional, ampliar essa visão desse profissional, porque um dos principais princípios da política é a felicidade. Entra a felicidade, entra a ética, entra a solidariedade, mas assim, eu fico muito pensativa na questão da felicidade, porque também é algo subjetivo, né? E não é todo o tempo. Mas como a gente vai trabalhar, e aí partindo mesmo da academia, né? Pensando nessa academia, eu vejo assim que o internato rural, ele consegue fazer um pouco disso, né? Porque o aluno vai para o campo, o aluno vai estar trabalhando lá, ele vivencia essa realidade. Mas ele também vivencia, se sensibiliza com a própria dificuldade da equipe e dessa comunidade. Então, a pergunta é basicamente essa: como trabalhar para ampliar mais esse perfil que a gente tanto deseja dos nossos profissionais, já começando essa academia? Porque nós sabemos que também é difícil isso daí, né? Vamos fazer isso. Obrigada. Vou responder cada uma por você, breve. Antes de escrever, tem uma pergunta aqui também, aí eu vou
Essa específica da Ana, eu acho que estou perguntando, ela traz, estou perguntando, ela traz duas questões bem interessantes. A primeira é a questão da formação, né, da educação permanente. A gente tem a Política Nacional da Educação Permanente. Como tudo, tem-se influência das intencionalidades do governo. A gente não sabe quais são as intencionalidades do governo atual, mas a gente sabia as intencionalidades do governo anterior. E assim, ainda eram intencionalidades um pouco voltadas para a construção de capacidades de especialistas, a formação. Essa formação de educação permanente mais ampliada, intersetorial, ela ganhou força, mas não tanto contra as outras. Eu acho que a primeira coisa é repensar a forma de educação permanente para a formação dos profissionais que estão no SUS para construir esse perfil. Então tem que ser maciço Estado e Ministério da Saúde e município fazendo isso. Então isso é uma coisa que aí quando você faz a educação permanente, você coloca todo mundo sob o efeito desse mesmo objeto. Não é você se formando isolado, é toda a equipe, e aí abre o diálogo, faz a discussão. Acho que esse é um caminho. O outro caminho é a gente se pautar pela produção de evidências. Uma coisa é o que eu gosto, outra coisa é o que a ciência está apontando. Olha, é mais efetivo fazer isso ao invés disso. Então, a evidência, ela traz um poder de convencimento ao discurso. E isso pode ajudar também a mudança do processo de trabalho. Então, eu acho que esses dois caminhos, e também provocar isso, por exemplo, até no próprio Ministério, a nova PNAB, ela deixa você fazer a conformação da equipe de atenção básica, mas assim, a partir de que você vai fazer essa conformação? Você tem que ter uma análise da situação da saúde, você tem que ter elementos para saber qual equipe vai ser montada, quantos ACS, quanto tudo. Então, essa evidência, a educação permanente espraiada para toda a equipe ajudaria nesse convencimento e nessa construção de perfil, que são as duas grandes coisas que a gente tem. A outra coisa que você coloca da subjetividade é bem legal, porque a política, sim, ela traz felicidade. A felicidade também é uma coisa subjetiva. A saúde também tem um componente subjetivo muito forte, e as pesquisas mostram isso, e a qualidade de vida também. Só que o que é que a gente não pode esquecer? O subjetivo, ele não se forma sozinho. Ele se forma numa relação dialética com o mundo. Então, a minha concepção de qualidade de vida, ela vai ser construída a partir da minha objetividade. Por isso que quem mora na favela tem uma concepção de qualidade de vida diferente de quem mora na Zona Sul. Por quê? Porque quem mora na favela tem menos instrução, quem mora na favela é pobre? Não. Porque as condições objetivas de vida falaram para ele que ter qualidade de vida é, por exemplo, não ter o tráfico na sua comunidade. Que é aquela coisa mais imediata. Então, ser feliz é poder meu filho andar na rua sem ter uma bala perdida. Que é uma concepção de felicidade diferente para quem está no Leblon, que gostaria, por exemplo, que o show tal não fosse na frente do apartamento dele, que faz muito barulho, ele não consegue dormir. Então, a objetividade, ela está todo o tempo amoldando a nossa subjetividade. A subjetividade, ela não é construída por sonhos. É o que você sente, aí você traz, ressignifica e cria o seu entendimento do mundo. O fogo queima. Então, como a pessoa descobriu que o fogo queima? Algum dia alguém se queimou para dizer que o fogo queima. Né? Hoje a gente não precisa colocar mais a mão no fogo para queimar, mas esse entendimento, essa construção do conhecimento veio da prática. Então, tem essa combinação. Se a gente entender isso, a gente vai parar, por exemplo, de fazer, eu acho que parou um pouco, na década de 90 tinha muito caminhada pela paz. Não sei se vocês já participaram. Que é o povo todo de branco com as bolinhas brancas sacudindo. Alguém no trio elétrico, a paz do mundo, porque essas pessoas acham que se a pessoa compreender subjetivamente, pessoalmente a paz vai se espraiar na comunidade dela. Automaticamente, toda a condição objetiva vai mudar. E a gente sabe que isso não é realidade. É tanto que eles sabem disso que as caminhadas geralmente são nos bairros mais ricos. Eu brincava lá em Recife, eu morei muitos anos em Recife. A caminhada pela paz, ela em Boa Viagem. Eu digo, por que vocês não fazem no Coque? Que é uma comunidade top de violência.
que era onde precisava fazer a discussão da paz. Não, porque a discussão era, vamos deixar a paz entrar no seu coração. Então, eu venho cheio de paz. Quando eu chego em casa, a bala corta, eu tenho que entrar abaixada, porque meu coração cheio de paz não é suficiente para mudar as condições objetivas. O que é que muda a condição objetiva? É o pensamento? Está todo mundo telepata aqui? Não, é a prática. Né? Marx já dizia, o critério da verdade é a prática. Eu posso pensar positivo a vida toda. Se eu não atuar, eu não mudo as condições objetivas. Então a gente tem que ter essa correlação para a gente entender por que é diferente o critério de felicidade e o quão de subjetividade ele é a partir da objetividade. Então, você diz, nossa, você gosta de coisa muito simples para ser feliz. Você sabe a diversidade que essa pessoa passou? E agora ela não tem mais essa diversidade, para ela é uma felicidade. Enquanto para outra pessoa a felicidade é que a usina dele de cana-de-açúcar produza mais não sei quantos milhões, né? Então, esse conceito de subjetividade a gente tem que entender que ela é dialógica. Ela se forma com contato com o objetivo. Aí a gente consegue ampliar nesse sentido. Aí tem uma pergunta aqui, bem legal. Como podemos abordar o consumo de alimentos orgânicos e do pequeno produtor, sendo que os deputados aprovaram o uso de agrotóxicos mais nocivos à saúde e ao meio ambiente? Né? Vocês sabem que nesses últimos 3 meses foram aprovados mais agrotóxicos que nos últimos 10 anos, 15 anos atrás. O nome disso, que a gente tem que saber lidar, primeiro ele tem 2 coisas. Ele tem a dimensão econômica, que se eu liberar o agrotóxico, né, várias empresas vão produzir agrotóxico aqui, vão vender mais. Nós somos um país subdesenvolvido, gente. A gente é celeiro do primeiro mundo. Vocês acham, por exemplo, a Holanda, você chega lá em Bruxelas, qualquer cidade da Holanda, a cidade é limpíssima. Você não vê eles aceitarem nenhum tipo de indústria nociva ao meio ambiente. Mas quando você chega na África, só o que tem é a empresa holandesa acabando, pilhando a África. No meu quintal, não. No dos outros, sim. O que é isso? Isso é clássico da contradição do capital. Isso é contraditório. Para crescer, eu tenho que pilhar e explorar os recursos do meio ambiente. Eu tenho que, enfim, ser nociva à saúde, porque tem que ter agrotóxicos para produzir mais. Isso é uma contradição. E nós temos que aprender a lidar com essa contradição. O que não pode acontecer é que a gente se paralise diante da contradição. Essa é uma contradição macro. Claro que a gente não vai lá, deveria, né? Fazer o abaixo-assinado, ir lá, contestar o deputado que votou, né? Que quem atua tem que fazer isso. Mas essa contradição também está no micro-universo. Por exemplo, na atenção básica, quem mata mais? As doenças crônicas. Quem tem mais atenção? As doenças transmissíveis. Na saúde em geral. Se tiver um surto de dengue, o país para. Enquanto as pessoas estão morrendo a rodo de doenças crônicas. E para a gente fazer uma discussão de doenças crônicas é um parto. Porque a doenças crônicas ela é multicausal, ela demora mais a matar, apesar de estar reduzindo o tempo. E a dengue não, ela pode matar de imediato. Ninguém está dizendo esqueça a dengue e pega as doenças crônicas. Mas isso é uma contradição. Então, esse tipo de contradição macro, esse tipo de contradição micro, ele vai existir. O que é que a gente precisa saber para não se deprimir ou ficar triste? Né? Que são coisas diferentes, mas acontece. A gente saber que essas contradições são inerentes ao processo, ao modo de produção capitalista. Não existe capitalismo sem contradição. O nosso modo de produção ele é capitalista. Ele vai dizer que a empresa, por exemplo, que jogou, eu acho que foi até a holandesa também, um monte de rejeitos lá no... Ele vai dizer que a Vale, né, que estourou a barragem lá e foi aquele absurdo, né, em Brumadinho, ela não pode sair, porque se ela sair, ela vai desempregar um monte de gente. Isso é uma contradição do capital. Qual é o político que vai bancar? Fora a Vale de Minas Gerais. Não vai bancar. Porque a população acaba com ele.
Quando eu trabalhava na saúde do trabalhador, a gente tem vários municípios no Brasil que são contaminados. Uma empresa chamada Plumbo contaminou, por exemplo, onde é a cidade de Caetano e de Betânia, que tem um Sumaré? Santa Mara. A gente foi lá em Santa Mara. Santa Mara, o que é que aconteceu? A Plumbo faliu, deixou um monte de rejeito lá, o prefeito, o gestor da época, calçou as ruas todinhas com chumbo. Então contaminou o Sumaré, contaminou a cidade toda. E na época, antes da empresa sair, quando foi feita uma autuação para a empresa fechar, os trabalhadores foram lá para impedir que a empresa fechasse. E eles estavam sendo contaminados. É tanto que tem vários trabalhadores com câncer. Até hoje tem uma coorte lá. Então, o que isso significa? A contradição. Me faz mal, mas é um mal necessário, que eu preciso ter dinheiro para me sustentar. A gente tem que lidar com essa contradição porque ela não vai sumir porque a gente quer. Tá? Então, como é que a gente lida? Fazendo rede, aprendendo outras coisas de outros lugares com outras pessoas, fazendo parcerias, socializando recurso, reformulando proposta de projetos para incluir mais pessoas para fortalecer e, sobretudo, empoderando a comunidade para ela encampar essa frente com você. Mas a contradição sempre vai existir porque ela é inerente ao processo de produção que a gente vive no país. Oi, gente, boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado, estava chegando do internato e eu não peguei o começo. Talvez já até comentou o que eu venho aqui, mas alguns pontos que eu queria que você comentasse, porque me deixa um pouco preocupado quando a gente fala em promoção de saúde ligada à nova PNAB de 2017, que principalmente é enquanto os agentes comunitários de saúde, né, os ACS. E a gente sabe que o maior elo entre o serviço e a comunidade são eles, e é eles que fazem essa ponte para que a gente possa ter um serviço de saúde mais eficaz, que a gente consiga chegar na promoção de saúde de forma mais, digamos, concreta, sabe? E aí eu fico preocupado porque a nova PNAB ela traz um número reduzido, não é que ela traz um número reduzido, mas ela não traz um número. E para ela não trazer um número fica muito, o gestor vai analisar e vai escolher, ou a situação vai ser estudada para poder colocá-lo no mínimo. E isso deixa, por exemplo, que uma equipe, uma ESF, né, pode ter até um agente comunitário de saúde. E aí eu fico muito preocupado de como que a equipe vai conseguir lidar com a população. De como que a equipe vai lidar com a população, de como que a equipe vai conseguir fazer esse elo ficar mais forte, se, por exemplo, uma equipe acaba tendo um agente comunitário de saúde para isso. Outra coisa que eu tenho um pouco de medo é porque a nova PNAB ela traz uma segmentação do cuidado. Quando você fala de segmentação do cuidado, você vê que a integralidade, pelo menos, não sei, talvez eu estou equivocado nos meus estudos, mas ela é deixada um pouco de lado. E aí traz um pouco de questão de padrões tipo, essenciais e ampliados. Essenciais é garantido, todo mundo tem que garantir aquelas coisas básicas que tem que ter em todo canto, e ampliados, que seria aquilo que a gente vai para inovar, já são opcionais. A equipe vai escolher ou a gestão ali vai escolher junto o que vai ser a mais para poder ser integrado. Isso também fica a cargo da gestão. E aí também isso me deixa preocupado, porque até quando a gente da equipe ou a gente da saúde vai conseguir dialogar direito com esse gestor, com essa gestão, ou conseguir fazer com que isso seja efetivo, sabe? Com que a gente faça. E aí tudo isso, de certa forma, indica uma volta para a atenção básica tradicional. E aí eu fico muito preocupado mais ainda, porque eu fico vendo que está perdendo um pouco dessa questão de educação popular em saúde, de eu ir para a comunidade, de eu sentar no chão com a população e conseguir levar um cuidado diferenciado, sabe? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, talvez já até comentou, não sei, cheguei um pouco atrasado. É isso, gente. Vamos para a tua primeira questão. A gente sempre tem que olhar alguma coisa de vários ângulos. Então, a princípio, pode parecer estranho essa opção do município de definir o número de ACS. Lembre-se que o SUS é tripartite e tem uma discussão tripartite que a atenção básica ela foi discutida com os secretários e secretárias de saúde. E foi um pedido municipal dessa autonomia do município a organizar.
ela pode ir para o lado ruim, por exemplo, do gestor colocar um ACS na equipe, um gestor mais desavisado, despreparado, o que eu duvido muito, porque a categoria de ACS é uma das que mais se fortaleceu na saúde. Vai ser difícil o município, de uma hora para outra, por exemplo, demitir, excluir, mas se ele fizer a autonomia do município, pode ir por esse lado, mas pode ir para um lado chamado de usar uma estratégia de racionalidade. Se eu tenho áreas que são, por exemplo, áreas com pessoas mais abastadas socialmente e tal, eu posso, ao invés de sempre colocar aquela quantidade de ACS, que não são tão acionados, porque é um bairro muito, enfim, muito rico, as pessoas são muito empoderadas, eu posso pegar esses acessos que eu colocaria, enfim, nessa comunidade, e ao invés dessa comunidade aqui ter 6, ela vai ter 12, 11. Ele pode fazer dessa forma. Quem que vai dizer isso? O Conselho Municipal de Saúde. Então, se você acessa, né? Você falou? Não, né? Então, os acessos com certeza já estão se organizando para fazer essa discussão no Conselho. Nós estamos agora, já teve a conferência municipal aqui? Já, né? Já vai subir para estadual, daqui a pouco a nacional, com certeza esse ponto vai chegar. Então tem que ser uma pressão da comunidade para a distribuição do ACS ser racionalizada. Aí entra mais uma vez a história da informação de saúde. Se eu tenho um bairro de alta vulnerabilidade, então eu vou fortalecer esse bairro com mais profissional ACS nesse bairro. Então tem que olhar minimamente por 2 ângulos e 2 possibilidades. Essas são as 2 que eu enxergo. Na verdade, a questão que você fala da não integralidade do cuidado também vai nessa linha da exigência de você montar os serviços da atenção básica a partir da demanda do território. Então, tem municípios no Brasil, e a PNAB faz essa discussão, que estão montando as suas carteiras de serviço. A atenção básica ela precisa ser resolutiva, não dá para ser a atenção básica só pré-natal. Eu vou lá, estou com dor de cabeça, eu tomo remédio, eu vou lá, vou aferir a pressão. Tem atenção básica, unidade básica de saúde que já faz sutura, já faz uns trabalhos mais especializados, assumem cuidados mais especializados e eles colocam na carteira de serviço. O que é que tem na unidade? O que é que não pode faltar? O clássico da atenção básica, que já é clássico, a questão do pré-natal, do cuidado da hipertensão, do diabetes, da puericultura, do Amamenta Alimenta, do Bolsa Família, do acompanhamento das famílias e tal. Mas como é que a gente acresce serviço nessa unidade para ampliar a carteira de serviço? É isso que está sendo discutido. Agora tem uma questão muito importante. A PNAB foi lançada, a normatização não. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar atento, porque a PNAB ela precisa ser normatizada. A gente tem que dizer, se tem que fazer o redimensionamento dos acessos, o que considerar. Então, vai sair a portaria. O que, para fazer, por exemplo, a história do cuidado e a carteira de serviço, vai sair uma portaria. Ela tem que ser normatizada. Então, é o momento de estar junto do gestor, junto das referências, para pautar essas ações e ela chegar na normatização. E quando ela normatizar, ela falar, os ACS vão ser distribuídos considerando a análise da ação de saúde, a vulnerabilidade do território, a situação relacionada aos agravos, que são os acidentes de violência, a cobertura da atenção básica. Então, isso tudo vai ser dito. Então, não é o gestor, ele vai fazer, mas ele não vai fazer porque ele quer. Eu vou colocar nesse bairro porque esse bairro votou em mim. Então, eu vou deixar isso aqui com 1 e vou colocar 15 ACS aqui. Não, tem regra. Tem regra. Se esse bairro aqui for vulnerável, ele tem que dar um jeito de fortalecer a equipe nesse bairro também. Então, é a normatização da PNAB, né, as portarias que vão sair normatizando a PNAB, que é um momento fundamental, que ela operacionaliza a política. A política é o gestão, está dita a diretriz, está dito os objetivos. Então, a portaria vai dizer como vai se operar isso. Então, a gente tem que ficar atento, vocês têm que ficar atentos, inclusive, para levar essa discussão lá para o Ministério da Saúde. Eu tenho certeza que os ACS já dão virado para levar essa discussão lá, que é uma categoria muito forte e muito organizada. Mais alguma questão? Não é o pessoal... está aqui também. Boa noite, meu nome é Paulo.
Em determinado momento da sua palestra, você falou sobre um profissional atuar um pouco na área do outro, né? Na questão do profissional de educação física passar aula de fisioterapia, por exemplo. Eu queria saber o que você acha sobre, no caso de quem não é profissional, passar. Porque, por exemplo, eu sofri um acidente na academia, eu malhava pesado e em questão do tempo que eu precisei da fisioterapia, que ficou na fila de espera, eu engordei 15 quilos até conseguir a fisioterapia. Aí eu não estudei nada de fisioterapia, mas tudo que eu aprendo lá, eu passo para minha avó e para minha mãe. E eu não sou profissional da área, entendeu? Aí eu queria saber o que você acha sobre a sociedade civil divulgar as informações que são aprendidas, né? Até porque essa questão, a gente não tem profissional para todo mundo, né? Como é seu nome mesmo? Paulo. Paulo, eu acho preocupante. Imagina você não ser um fisioterapeuta. É mais ou menos, eu vou fazer uma discussão, vou trazer para a minha área de novo. Na educação física tem os técnicos. Quem é o técnico, por exemplo? É uma pessoa, vamos ver aqui, um jogador de futebol que agora é técnico de futebol. Tem uma lei que para ser técnico tem que fazer educação física, mas antes não tinha. Então vamos dizer, Pelé. Pelé é formado em educação física, mas foi depois, tá? Então, Pelé, quem foi Pelé? Não precisa dizer quem foi Pelé. Quem não quer Pelé como treinador? Todo mundo quer Pelé como treinador. Então, Pelé, o que era que Pelé ia fazer? O que geralmente as pessoas que a gente chamava de leigo e que a gente chama de técnico vai fazer. Ele vai reproduzir o que ele aprendeu. Mas ele não tem a condição, se ele não tem um conhecimento sistematizado, por exemplo, de adaptar. O que você aprendeu foi específico para a tua coluna. O que você vai repassar, provavelmente, ou vai agravar a situação lá, ou vai dar um paliativo que as coisas vai precisar de outra coisa que você não vai saber fazer. Isso, na verdade, é uma intervenção do que você está reproduzindo o que você aprendeu, porque você não tem um conhecimento básico. O núcleo de conhecimento permite você adaptar, porque você aprendeu esse conhecimento, apreendeu, tá? Você simplesmente você não tem ele de forma superficial. Então, eu tenho certeza que quem é da nutrição em determinada situação aqui que não tem o alimento que você deseja, ela é capaz, ou ele é capaz de indicar outras coisas para substituir. É ou não é? Se não for, está perdido. Porque o núcleo é quem faz isso. Eu tenho capacidade de adaptar todo o meu conhecimento para uma situação onde as pessoas não tenham tempo, não têm espaço, tem alguma limitação física. Eu tenho capacidade. Mesma coisa a enfermagem, a mesma coisa a medicina, porque é do núcleo. Isso é uma coisa. Agora, a gente estava até discutindo semana passada o Google Médico. Que você vai no médico, primeiro você já fez uma pesquisa, né? Você acha que está com tuberculose, porque tudo que você viu lá é da tuberculose. Você chega no médico desesperado, eu estou com tuberculose. Não, você não é. Eu estou com tuberculose, eu estou tossindo, tem catarro, mais de 2 semanas e tal. Eles esquecem que o diagnóstico vai depender de quê? Da condição de saúde da pessoa, do histórico de saúde da pessoa, aonde a pessoa vive, para fazer um diagnóstico. Você não precisava fazer medicina. Era só ir lá assim, você faz algumas coisas, por exemplo. Uma vez eu fui tomar banho de mar lá na Bahia, lá em Salvador, naquela praia do buraco, aquela do buracão perigosa, e eu morro de medo do mar. Só que a onda, ou eu tinha que ir e passar da onda, ou eu tinha que ficar na beira, nunca no meio. Onde é que a pessoa medrosa fica? No meio. Levei um balaio, um caldo, e o braço doendo. Eu digo, meu Deus, será que eu desloquei o braço? Não desloquei. Aí eu digo, eu não vou para o médico, eu não tenho tempo e tal. O que é que eu cheguei? Eu peguei o livro de Guyton de anatomia, fui rever todos os ligamentos, fui colocar a imobilização em 90 graus, e fiz a imobilização, mas lá na frente eu fui, acabou. Certinho. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tinha um conhecimento prévio de anatomia e de biomecânica, para saber os movimentos do braço de abdução, de rotação. Então, se fosse outra pessoa que fosse de outra área, dificilmente ela ia falar, eita, tem um livro de Guyton de anatomia, ela não vai saber. Então, assim, é perigoso. Agora, as pessoas precisam ser informadas, ela tem que ter acesso à informação. E no Brasil a gente está com problemas sérios dos Google Médicos. A pessoa mesmo se faz o diagnóstico,
mesmo toma o medicamento e está resolvido. Né? Então, sempre, e aí pensa que está resolvido, aparece mais grave e vai no médico na outra situação. Então, assim, eu não recomendo você fazer isso com a sua família. Porque o que foi recomendado para você foi para a sua questão da coluna, em específico. Então, se eu estou com uma tosse, alguma coisa que não... Recentemente eu fiz 3 semanas com tosse, na parte superior das vias aéreas, não tinha nada profundo para o médico. Eu precisava de um diagnóstico médico, não precisava, não tinha que confiar só no Google. Então, assim, a ausência de um profissional de saúde, a gente está falando médico, é uma consulta clínica, enfim, ele vai dar o diagnóstico, vai prescrever o medicamento, mas um outro profissional de saúde que tem afinidade quando você está comentando, ele pode te ajudar também, inclusive no encaminhamento. Olha, eu vou até aqui, daqui para lá é outro profissional. E nós estamos fazendo do conhecimento que exige o quê? O núcleo, a especialidade do fisioterapeuta em saber o problema exato da tua coluna e fazer a coisa certa. Então, isso é bem especializado, esse serviço. Ele é bem-vindo? É bem-vindo. Esse conhecimento é fundamental. A discussão que eu fiz aqui é que tem que ter esse conhecimento e tem que ter a ampliação daquele conhecimento que os outros podem fazer. E aí, ele nunca vai ser individualizado. Saberes e práticas sempre vai ser voltado pelo coletivo. É uma orientação, é uma recomendação, é uma observação, é um diálogo, é um convencimento, é uma sensibilização que você, tão gentil, socializou para mim as informações e eu consegui fazer isso na área de alimentação, eu consegui fazer isso na área do cuidado, sei lá, da enfermagem, da biologia, porque está tudo no campo. Então, assim, muito cuidado, isso é muito perigoso. Principalmente exercício que ele já examinou a tua coluna, ele sabe a musculatura que tem que fortalecer, ele sabe onde é que está o problema e necessariamente não é o mesmo problema da tua família, tá? No máximo aspirina, tá, gente? Eu tomo essa aspirina aqui e tal, que já é consagrada no mundo. Mas quando parte para especializado, tem que ser o profissional especializado na questão. Beleza? Mais alguém quer comentar, fazer uma pergunta? Quer fazer falar alguma coisa? Oi, Carlos. Não, é mais um comentário. De novo, gente. Eu faço enfermagem aqui no UFT, se eu puder esclarecer. Então, eu fico muito preocupado quando fala que a questão da gente poder é do povo. Porque a gente está vivendo uma época, nesse atual governo, onde todos os nossos direitos eles estão passando por guerra, sabe? A gente não está mais assegurando nenhum direito. E aí, quando a gente pensa nisso, por exemplo, eu participei da Conferência Municipal de Saúde agora, e a gente viu que, por mais que tinha lá 50% do auditório de população, de usuários, a gente vê que quem falava ou quem dava o martelo final era a gestão. Infelizmente, era a gestão. E aí a gente tentava, a Gilmara e eu ficava gritando lá, assim, mas vinha lá a gestão, batia o martelo e fechava alguma coisa. E aí eu fico muito preocupado em relação a isso, sabe? Como que a gente vai ter... A gente tem que fazer um movimento para a gente poder conseguir se unir e ocupar esses espaços, sabe? Porque só assim a gente não vai conseguir fazer com que esses retrocessos, eles continuem. E aí eu acho que é só esse comentário que eu queria fazer mesmo. Eu vou comentar rapidamente, dizer que o poder não pode ser deslocado do povo. Pelo menos não deveria. Então, assim, se a gente perceber que o poder está sendo deslocado, ou seja, está indo para uma centralização que tende ao totalitarismo, o povo tem que recobrar esse poder. Não diz que é uma democracia? Então, o poder na democracia, ele não se desloca. Ele é até diluído, mas ele não se desloca para um centro só. Isso é uma característica democrática. No totalitarismo, ele se desloca, ele se concentra no governante, que no caso seria ditador, enfim, esse tipo de coisa. Mas na democracia, não. Então, se há um deslocamento, por exemplo, isso numa conferência, das que eu participo, eu nunca vi na minha vida. Quem domina é o usuário. É o usuário, entendeu? Conferência do SUS, quem domina é o usuário. Então, a gente tem que entender, está havendo um deslocamento ou está havendo alguma coisa que foi arrefecida e as pessoas não estão exercendo? Porque se for um deslocamento, isso é muito sério. Se for um arrefecimento, é menos grave, dá para recuperar. Isso é um estudo, tem que fazer um estudo sociológico, chamar os sociólogos, os cientistas políticos, para ajudarem a gente. Mas essa questão que você levanta é interessante.
A gente tem que fazer essa análise. Se a conferência foi um termômetro para vocês, eu ainda não vi as conferências dos meus colegas, eu sei só da de Recife, que eu sou mais próxima, eu sei da história de Recife, sei como é que são as coisas lá. Então, assim, mas eu não sei das outras. Talvez isso seja um termômetro para a gente ver como é que vai ser a nacional. E aí vai criar uma coisa bem legal. Se a ideia é fazer esse deslocamento do poder, eu espero que tenha um tensionamento tendendo ao esgarçamento. Eu quero que esgarce mesmo, tá? Que é bom. Isso aí. Pronto, porque eu acho que os meninos vão perder o ônibus, o jantar. A mãe já está ligando o pai. Eu agradeço imensamente a participação, né, e a fala da Daniele Cruz, em nome da universidade, né? Agradeço a confiança por ter possibilitado essa conversa e que foi organizada assim, de forma bastante rápida, porque esse não era o projeto inicial, né? Na verdade foi de ontem para hoje. Agradeço a confiança na execução desse projeto, em nome da universidade, né? Agradeço o professor Eduardo Cesari, também em nome da universidade, por ter nos ajudado na gestão, né, da organização desse projeto. A equipe, a professora Caroline, que se dispôs arduamente a todos os procedimentos técnicos, que não é uma tarefa muito fácil, né? A professora Renata, a equipe, né, Gilmara, Gabriela, Giovana, Alcear, né, que prontamente se dispôs também a nos ajudar a organização das listas, enfim. E agradeço a participação de vocês, e mais do que isso, além dos agradecimentos, eu quero corroborar com a última fala, né, da Daniele, que o poder está nas mãos do povo, né? Então, eu espero que o evento de hoje tenha servido para a gente reforçar mais uma vez o que é o pensamento, que esse pensamento constrói e nos constrói, e a personalidade que a gente quer ser dentro de um processo de educação em saúde, e saúde que é o processo que nós estamos trabalhando. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês.